Deus, aleluia, em lugares que a gente nem imagina. Eu vou ler de novo só para que eu vi só o finalzinho, a saudação final. Então é Tito 3, 12 ao 15. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Esta é a palavra para nós nessa noite que o Senhor nos tem dado. São as recomendações finais de Paulo, que escreveu essa epístola a Tito. Tito era também como Timóteo, nós lemos há pouco tempo, um jovem. Eram jovens que aceitavam como é que eu vou dizer assim, o desafio do Evangelho. Porque o Evangelho naquele tempo era um desafio. O Evangelho nos nossos anos, no nosso tempo de 1600 para cá, foi fácil receber o Evangelho. Até porque eram tanta mudança no mundo, né, tanta dificuldade em todos os sentidos, que o Evangelho veio como uma solução. Então era fácil de aceitar, fácil de receber. A época dos eruditos, dos homens sérios, né, que falavam as palavras com seriedade. Então era fácil de receber o Evangelho. Tanto que no meu tempo, já nos anos 60, 70, quando se ouvia falar um evangélico ou um crente, era sinônimo de coisa boa. Ser um cristão, não, ó, aquele lá é da igreja, eles diziam assim. Quando nós viemos para Porto Alegre, isso eu acho que 75, eu não sei se 74 ou 75, não me lembro bem, que a gente veio parar na Vila Areia, primeiro na Travessa Venezuela, atrás do embaixador ali. A gente parou, depois fomos morar ali na Areia. E depois fomos ali para Dona... Esqueci o nome da tiazinha. Que a gente alugava a casa aqui, já no pé da Vila Farrapos. E naquela época tinha um cidadão, ele puxava carrinho, né? Carrinho de papelão. Era uma profissão muito boa, né? Para aqueles moldes, né? Porque era uma época que tinha emprego, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha profissão, as crianças estudavam, não estudavam a doutorado, a ser formação de faculdade, mas até a quarta série, o que era o colegial, o ginasial, depois o colegial, era normal estudar, era normal. Então não se exigia também muito para quem ia trabalhar. Então qualquer pessoa que soubesse escrever o nome e escrever números tinha emprego nas grandes fábricas aqui que tinham aqui, né, como o Renner, a Guaíba, ali, Fiatesse mais para cima. Então era fácil. Os homens trabalhavam na Tresmaense, as outras empresas que tinha aqui na volta, né, nas empresas de ônibus aqui. Então tudo era mais fácil, o trabalho era fácil. Então uma pessoa puxando o carrinho era uma profissãozinha meio, né? Hoje não, hoje já se defende bem uma pessoa que faz isso, né? Mas naquela época era meio mal visto. Como também era o lixeiro, na época se dizia lixeiro, agora é catador, né? Mudou. Ou gari. Mas naquela época, então, uma pessoa que puxasse carrinho era uma pessoa, era sinônimo de derrotado, de pobre coitado, né? Mas tinha um cidadão que ele dizia, não, esse é o crente, esse aí pode confiar, ele vai... deixava assim o pátio das firmas, as coisas, para ir lá tirar os resíduos, né, o que dava para ele aproveitar, não precisava ter medo, que ele não ia pegar além daquilo que ele tinha que pegar. Então ele dizia, não, esse é o crente, esse é crente, esse é crente, estão entendendo? Então era sinônimo de coisa boa, o evangelho era uma coisa boa.
Hoje, o evangelho tornou-se o que nós estamos vendo aí. Então, desde a época desses moços, eles pagavam com a vida para pregar esse evangelho. Hoje o evangelho está fácil, né? No sentido filosófico, mas no sentido real já morreu há muito tempo. O evangelho verdadeiro, mas não existe mais. O que existem, por exemplo, porque perdeu o sentido esse evangelho atual, ou o cristianismo, perdeu o sentido. Porque hoje, por que a pessoa vai na igreja? Porque é crente, porque quer adorar a Deus? Não. Vai na igreja porque sabe que há um poder além do seu próprio poder e quer contar com aquele poder. Estão entendendo? As pessoas querem contar com aquele poder. Tipo, agora só Deus para resolver. Mas sempre foi só Deus para resolver. Ah, eu vou na igreja para Deus me abençoar. Não, mas não era para isso que Deus nos chamou. Deus mandou sua palavra, e Paulo disse, eu vim com a palavra para que haja aceitação de Deus, da adoração de vocês, gentios, para Deus. Adoração. Então essa palavra veio para que você receba Deus e o adore. Não é para outra coisa. Aí então você estará seguro, fique em paz, porque aí então ele vai cuidar de ti. Ah, mas nós vamos fazer uma campanha agora. Eu vinha conversando com a minha esposa. Nós vamos fazer uma campanha de oração, uma campanha de jejum, uma campanha de ir na igreja. Vamos todos os dias, toda semana, fazer uma como é que se diz, um intensivo de culto. Agora nós vamos fazer 5 dias de culto, 7 segunda-feira, 7 não sei o quê. Meu Deus, eu soube de situações que fizeram 7 semanas e morreu uma. Entende? Então tem que ter cuidado, irmão. Por quê? Porque o evangelho tornou-se uma troca. Esse evangelho atual. Mas o evangelho verdadeiro ainda existe, que é a palavra de Deus vindo no coração dos seus eleitos. A palavra, pura e simples. Então você ouve a palavra e você crê como eles creram lá no começo. Porque tem que ser assim, porque Jesus disse que viria para um povo santo, zeloso de boas obras. Então é para eles que ele vem da maneira que ele os deixou. Os anjos disseram, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo que subiu virá. Vocês estão olhando? O mesmo que subiu virá. Quem que estava olhando? Os filhos de Deus, que o acompanharam. Então é para esses que ele vem. Para aqueles que estão olhando para cima. Quando a figueira brotar, o deserto florescer e a figueira brotar, levantai vossas cabeças, olha para cima, está próxima a redenção. Então o nosso olhar deveria estar em Deus, para cima, a sua palavra. Mas o evangelho de hoje, eu tenho que falar isso porque essa é a nossa realidade. O evangelho de hoje nos faz olhar para o carro novo, para a casa nova, para a benesse, para a cura, para o uso do grande poder a nosso favor. É isso que nós estamos olhando. As pessoas saem da direção da verdadeira palavra e correm para as suas negociações com Deus. Tá certo, irmão, você sacrificar, tudo bem, você se dedicar ao reino do céu é tomado por esforço. Só que tem um detalhe, irmão, não entenderam que o esforço é se manter saudável, é se manter na boa obra, é se manter na palavra. Esse é o esforço. Não há maior dificuldade nos dias de hoje do que se manter na palavra. Você entende? Não existe. Você pode fazer qualquer coisa como ser humano nessa terra, no tempo que você está vivo. Porém, se Deus não revelar sua palavra a você, você não a receberá. Você não consegue recebê-la. Você recebe essa coisa aí, essa falsidade que está escrito aqui: homens fraudulentos que enganam. É uma fraude, é um engano, é a mentira, a mesma mentira que a serpente falou para Eva. Lá no começo é a mesma mentira nesse tempo, que é a perversão da palavra, alterando a palavra. Então esses moços, Tito, Timóteo, Tiago,
eles seguiram à risca aquela palavra, mesmo que a única dificuldade que eles tinham, essa para mim é terrível no tempo deles, era a própria vida. O risco de não serem recebidos, não serem aceitos na sua sociedade, no seu ramo de negócio, nas suas atividades. Eles corriam esse risco. Mesmo assim, eles tomavam essa palavra para si, porque eles sabiam que tinha que ter um sentido a vida deles. Hoje a nossa vida tem todos os sentidos, pensamos em tudo, né? Pensamos em tudo, planejamos, arquitetamos, projetamos tudo, menos colocar Deus no negócio. Menos colocar Deus acima de tudo, né? Menos botar Deus como cabeça. E aí exige-se de Deus por causa, se conhece o poder. Ontem eu falava com uma pessoa, fui visitar um casal, e a gente conversando, e ele disse para mim, não, eu acredito em Deus, a gente acredita em Deus. Tudo bem, todo mundo acredita em Deus. Qual é a maneira de acreditar em Deus? O temor ou o medo, e se eu tiver errado? E se eu não acreditando nele, ele vem contra mim? Ninguém está vendo Deus? Alguém está vendo Deus? Alguém tem o controle de Deus? Não se tem. Então é melhor acreditar, né? É melhor acreditar. É melhor contar com esse poder. Vá que eu precise, né? Porque hoje eu estou saudável, hoje eu estou bem empregado, hoje eu tenho alimento, hoje eu tenho uma casa. Vá que, né? Hoje meus filhos estão bem, hoje a minha casa está bem. Vá que eu preciso de um poder além das minhas forças. É bom contar com esse poder, então, que chamam de Deus. Porém, Deus quer se revelar por sua palavra. Que você o receba pela sua palavra. Você está entendendo? Você precisa recebê-lo por sua palavra. E é isso que está saindo aqui, a palavra de Deus. Então, quando você recebe Deus pela sua palavra, fica tranquilo. Fica tranquilo. O que ele diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Como é que você vai confiar nele se você não vê? Você nem ao menos o sente, não pode tocá-lo. Como é que você vai confiar? É necessário que você receba a revelação através da audição da palavra. Entra a fé. A fé é uma revelação de Deus a você. Esta é a maior revelação que há à raça humana. A palavra. E essa palavra é o maior poder que poderia ser disponibilizado. Ou seja, Deus se derramou em sua palavra. E não bastasse isso, ele se derramou em essência. Sangue todo daquele corpo saiu. Todo. Que eles furaram ele e saiu água, porque não tinha mais sangue. Todo aquele sangue foi derramado. Deus se derramou. Então, ele deu sua vida, não é um conto, uma história bíblica, não. Ele deu sua vida literalmente. Se entregou na cruz, literalmente. Mas é só uma história. É só um livro escrito. Quem é que prova? Quem mais tem a prova são os que têm o crucifixo, né? Pois é, e eles têm o crucifixo e ainda tem ele ali no crucifixo. Não, eu até aceito uma cruz, um crucifixo, mas eu não aceito um crucifixo com ele ali, porque ele já ressuscitou. Amém, Jesus. Tá vendo, irmão? São pequenos detalhes, não tem problema você ter uma cruz, mas a cruz tem que estar vazia, porque ele já ressuscitou. Está vendo? E então agora descobriu-se, agora em 70 e pouco, século 20, ainda dentro dessa geração, né? Geração que Daniel falou que multiplicaria, por causa da ciência, multiplicaria a iniquidade e o amor se esfriaria. Então essa geração, até um religioso foi lá e descobriu, num lugar, foi muito aterrado, soterrado, lá dá muita tempestade de areia e foram aumentando o lugar.
E ele foi cavando. Eu já contei essa história, eu acho, para os irmãos. E ele chegou num ponto, só para encurtar, e algumas pessoas adoeceram, o filho dele adoeceu, outros não quiseram entrar de temor naquele lugar, e ele entrou numa caverninha bem pequenininha, que mal cabia ele, embaixo da terra. Ele chegou lá e encontrou umas manchas, e tinha um quadrado na rocha, um quadrado feito na rocha, provavelmente para escorar alguma coisa. E naquela linha, naquele quadrado, tinha uma mancha que descia até um ponto. E tinha uma outra coisa que eles encontraram: os utensílios do templo. Eles encontraram. Isto é bom e isto é ruim. Porque quando o templo fosse novamente erigido, o que acontece, irmão? Quando o templo for erigido, o homem do pecado vai vir se sentar no templo como Deus. Está entendendo? Então tem que ter os utensílios originais do templo. Tem que estarem na terra. E eles acharam. Mas essa é a parte não muito boa, mas em determinado sentido. E eu peço que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê tempo para nós nos prepararmos para receber este sangue e sermos transformados por essa nova vida. Amém. Então esse é o detalhe, que esse evangelho fraudulento está escondendo as coisas, estão acontecendo. Isso foi em 70 e pouco, irmão, e está acontecendo. Bom, aí esse irmão, que também era cientista, foi lá e pegou uma amostra daquela mancha. Não sabia o que era aquilo, levou nos laboratórios, negaram, ninguém queria fazer teste naquilo. Porque eles queriam origem, e até porque o laboratório que revela uma coisa dessa é perseguido, né? E o laboratório precisa de cliente para sobreviver. Então pois é. Eles fizeram, então, de tanto ele insistir, explicou toda a história dele, todo o tempo, os anos que ele estava procurando, e aí fizeram. Quando fizeram o teste naquela mancha, descobriram que aquilo era sangue. Tinha genoma, era sangue. Porém, não havia na terra, entre os humanos e animais, um sangue como aquele. Era um sangue que nunca existiu no planeta. E o que diz a Bíblia? Sangue de Deus. Quem foi que fez sombra sobre Maria? O Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Que coisa tremenda, não tinha mistura humana. Por isso ele disse, dos nascidos de mulher. Não teve um maior que João, mas ele foi nascido de mulher? Não, irmão. Tanto o óvulo quanto o gene foi criado por Deus. Não tinha mistura humana. A Maria foi apenas uma incubadora. Não tem essa coisa de Santa Maria. Maria, agradeço a Deus por aquela mocinha, quando vem aquele anjo e diz, salve agraciada. E ela ouviu a mensagem do anjo e disse, cumpra-se em mim, conforme a palavra, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Oh Maria, isso eu lhe agradeço. Quero chegar lá e dar um abraço e agradecer e dizer obrigado, porque você foi a porta que ele usou para derramar o sangue e me resgatar. Está vendo? Amém? Mas não que se ore a ela, não que ela faça algum milagre, não. Ela cumpriu com a trajetória dela e foi embora. Teve outros filhos, tantos, então não é virgem coisa nenhuma. Ela foi virgem até ganhar Jesus. Está vendo? Como nós equivocamos a coisa? Por que o homem, o humano, faz isso? Porque ele é guiado por espíritos. Jesus disse, preceito de homem, doutrina de demônio. Ou seja, demônios, aí é que está. Agora, irmãos, preste atenção. Eu vou correr aqui, porque às vezes leva tanto tempo. Irmão, essa coisa religiosa transformou um lado bom e separou um lado ruim. Então, guerreando. Um lado bom contra o lado ruim. E, teoricamente, eles têm o mesmo poder.
o lado ruim e o lado bom. E aquela batalha, os dois estão brigando, vamos ver quem é que vai vencer. Não, senhor, não entenderam nada. A obra boa, quem faz é você. A obra má, quem faz é o diabo e seus anjos. Mas há um Senhor acima de tudo. Você está entendendo? Não há o bem contra o mal. O mal é criado pelo bem para enaltecer o bem. Qual é o valor de uma nota falsa? Nenhum. Mas ela faz com que a nota verdadeira tenha muito valor. Você está entendendo? Então o mal é milhões de vezes mais fraco ou menos poderoso que o bem. Você está entendendo? Então, quando você recebe o bem de Deus, a boa obra, a palavra de Deus, então você simplesmente, irmão, escute isso. Você tem um dono que pagou um preço de sangue por você. Então ninguém pode te tocar. Por quê? Você tem um dono. E esse dono é poderoso, irmão. Eu vi. Quer dizer, não estava lá, cheguei logo depois, estava trabalhando. Mas há o testemunho que eles pegaram aquelas, na época, agora chamam de arma israelense, e vinha vindo lá no alto, assim, da Cruzeiro do Sul, é uma baixada assim na Vila Tron, que sobe assim, e aí desce de novo para Cruzeiro, e ele vinha de lá, e quando ele apontou lá em cima, a nossa casa era numa baixada, e quando ele apontou lá em cima de camisa branca, os bandidos da época, né, os contraventores da época lá, eles pensaram que vinha um exército. E eles se apavoraram, porque naquela época não entrava a polícia normal lá na Cruzeiro do Sul. Eles se apavoraram e viram um exército vindo, e era só o DAC. Aquele dia ele foi sozinho. Nós trabalhávamos no sábado à noite, vendendo jornal, e naquele dia ele foi sozinho no culto, só ele ficou em casa. E a minha mãe, mãezinhas, escutem isso, a minha mãe tinha um lema com os filhos homens dela, porque namorava em lugar ruim, em lugar de drogadição, deste flagelo de droga, em lugar de crime nós morávamos. Então com a minha mãe era 3 coisas para os seus filhos. Vocês estão escutando, mãezinhas? Escute isso, com a minha mãe era 3 coisas para os seus filhos: estudando, trabalhando ou adorando a Deus. Está vendo? Como ele não estava estudando nem foi trabalhar, onde é que ele foi? Adorar. E quando ele vem da adoração, vem do culto de jovens, e ele vem vindo, que ele dá aquela baixada, que ele sobe, que sai lá em cima, e eles estão lá embaixo, eles pegaram as armas e viram um exército, e começaram a atirar. O homem que fez isso, ele se converteu depois. Eles tinham aquelas armas tipo a israelense que a gente conhece hoje, que aquilo atira vários tiros por minuto, e atirava, aquilo parecia sair fogo, assim, eu não vi, mas as pessoas viram. Eu vi aquela arma sendo atirada no outro tempo. E ele atirando, e eles atirando, e aquele exército vindo, e eles atirando, e não conseguiam terminar com aquele exército. E o Dark disse que viu só aquela, parecia umas estrelas, umas brasas vindo na direção dele. Ele contava isso, não sei se ele lembra. Ele disse que via só umas brasas vindo na direção dele, umas brasas. E vinham na direção dele e se apagavam as brasas. E aí, vamos dizer que estão vindo de lá, aqui é a vila, e aqui tinha um campo, depois as casas, né? As casinhas, nós dizia. E, te lembra, né, Tchê? As casinhas. Nós ia pedir pão nas casinhas. A Márcia não está aqui também, nós botávamos dentro dos pátios, as vilas nas casas e batia para pedir pão. Amém? E aí vem ele então, o morro, aqui é o morro, as casas, aqui o campo, e tinha um valo muito grande. E aqui a faixa, e aqui as casas nossas, dos pobres, e eles atirando. Aí o Dac pulou para o outro lado, não entendeu nada que estava acontecendo, e veio lá por cima. Esse já é morto, Bibi. Ele atirava, terminou o pente de bala, terminou. Ele saltou para o outro lado. O Davi não entendeu porque estava vindo contra ele. Ele saltou para o outro lado,
virou a arma, pegou no cabo e fazia assim, ó. Derrubou o Dag no chão e pegou a arma, o cabo, aquilo é puro ferro, tá? E fazia assim, ó, e batia no Dag. E o Dag disse que sentia, parecia uma esponja batendo nele. E aí saíram os vizinhos tudo pra rua gritando, não, isso é a filha da Dona Romilda. E a mãe estava em casa, nós vinha chegando logo em seguida. Não, esse é o filho da Dona Romilda, filho da Dona Romilda. E ele estava tudo alucinado, e os outros correram porque o exército não parou de vir, né? Quando ele viu que era o Dag, se apavorou, né? Entrou em desespero, meu Deus, matei. Irmão, tem uma foto do Dag com a Helena, quando eles eram jovens, logo que eles se uniram. E o Dag tem uma camisa branca, estava com a camisa branca. Para você ver como esse Deus é maravilhoso. Nem a camisa sujou. Está entendendo? Nem a camisa, o campo era um areião avermelhado, assim. Nem a camisa sujou. Está vendo, irmão? Quem é o teu Deus? Não é o Deus da igreja, o Deus dos crentes, Deus dos evangélicos, Deus dos religiosos. É o único e verdadeiro Deus. Não o Deus do espírito do batuqueiro. Não! É o único Deus. Ele manda nos espíritos. Nenhum espírito pode agir se ele não permitir. Você está entendendo? É o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Então, meu irmão, você tem um dono. Quando você estiver na tua posição, no lugar onde Deus te colocou, para fazer a obra que Ele deu para você fazer nessa terra, a boa obra, pode descansar. Pode descansar, que Ele estará contigo. Você tem um dono. Você entende? Amém? E é isso que se perdeu durante esses séculos de evangelismo, de divulgação dessa Bíblia. Foi isso que se perdeu. Mas, Paulinho, então você que está certo? Não, eu não estou certo, não sou certo, nunca estarei, mas ele sempre esteve. A palavra é verdadeira. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é fiel aonde, irmão? Deus é fiel a você. Deus é fiel porque você foi no culto, foi bonzinho, foi certinho. Deus é fiel a isso? Não, Deus é fiel à sua palavra. Você quer o favor de Deus? Esteja na sua palavra. O que ele diz? Se eu estiver em vós e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Você tem um dono. Você está entendendo? Amém? Então é esse evangelho que Paulo, amém, Timóteo, Tito, Tiago, João, eu estou falando dos pós-ressurreição, depois que todos quase já tinham morrido, e aí vem Paulo e pega esses moços aqui e os envia, e os envia, e os envia. Com esse é o evangelho de salvação, e é este evangelho que o Senhor vai chamar você. Está entendendo? Não é o meu evangelho, é o evangelho dele. Então, graças a Deus por isso, por sua grande misericórdia. Amém. E aí Paulo fala, quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, era uma cidade. Vem, porque eu deliberei invernar ali, ou seja, vou passar o inverno lá. Acompanha com muito cuidado. Quem? Zenas, doutor da lei. Acompanha com muito... Por que, Paulo? Tem que acompanhar com muito cuidado. Irmão, não importa. Aqui está um paradoxo. Ou não exatamente um paradoxo, mas uma definição de que diante de Deus não tem mais jovem nesse evangelho, não tem mais velho, não tem maior. Está entendendo? Todos são iguais, não tem um nível maior, o pastor presidente, o pastor diretor, o pastor isso, o bispo, o arcebispo, o dom, o apóstolo.
Diante de Deus, não tem nada disso. Somos todos da sua obra, da sua boa obra, todos instrumentos. É isso que somos. Diante dele não tem hierarquia. Deus acima de tudo. Amém? Então, doutor da lei, acompanhe com muito cuidado. E Apolo, para que nada lhes falte. Irmão, isso aqui é tremendo, irmão. A minha mãe sempre dizia, nunca despeça um homem de Deus sem resolver o problema. Nunca despeça um homem de Deus sem ajudá-lo. Nunca. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para que nada lhes falte. Eu tinha um sonho. Esse pastor já morreu. O meu sonho, pastor Virgílio, posso falar o nome dele? Conheço a família dele e os amo. Mas eu tinha um sonho e eu cheguei a falar para ele antes dele falecer. Eu disse, pastor, eu gostaria, o meu sonho é esse, meu desejo, é que o senhor não precisasse levantar de manhã para buscar o pão. Eu queria já, ou eu trazer, ou ter alguém para lhe trazer o pão. O senhor não precisar ir no posto abastecer o seu carro, eu já queria poder fazer isso. Esse era o meu desejo. Está entendendo, irmão? É isso que ele está dizendo, ó. Para que nada lhes falte. Isso é estranho um ministro estar falando isso, irmão, mas essa é a palavra, irmão. Sabe onde é que está a obra de Deus? Onde é que está o pagamento de Deus ao seu ministro? Sabe onde é que está a bênção de Deus aos seus servos? Está na tua mão. Está na tua mão. Está na tua mão. Está na tua mão. Está entendendo? É por isso que a mulher pegou a última farinha e o último azeite e fez primeiro para quem? O filho dela estava com fome? Não. Para o homem de Deus. Você está entendendo? E o que acontece? Nunca mais lhe faltou. É a mesma coisa nos dias de hoje. Porém, entrou uma raça fraudulenta. Fraudulenta, que pega isso, ó, a viúva deu tudo, você tem que dar tudo, você tem uma casa, um apartamento, venda e traga para a igreja, sacrifique para o Senhor. Isso é diabo, irmão. Você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Isso é diabo. Irmão, se você não der o dízimo, não faz mais parte, não participa mais da Santa Ceia, não participa disso, não participa daquilo, isso está fora da disciplina. Não, irmão, isso não é para ser cobrado, isso é para ser dado com desejo, como foi no começo. Abraão desejou, Abraão viu que não tinha como ele vencer 4 reinos, então ele deliberou no seu pensamento, no seu coração, se eu conseguir buscar Ló, e eu vou buscar Ló, não precisa juntar todo mundo, eu quero 318, ó. Sabe o que quiser? 318 guerreiros? Não, 318 pastor de ovelha. Você está entendendo? Para ir marchar o quê? Buscar algumas ovelhinhas? Lutar contra 4 reinos. Está entendendo, irmão? Impossível. É impossível. Mas ele desejou no seu coração entregar a primícia antes de chegar em casa. Ele queria entregar a Deus o seu agradecimento. Irmão, meu Deus, imagina o que virou aqueles 318 cajados. Virou como é que diz na Guerra nas Estrelas, o sabre, né? Sabre, aquela espada de luz, né? Eu imagino, isso é a minha cabeça, que aqueles cajados virou umas espadas flamejantes, mano. Não tem como vencer 4 reinos com 318 pastor, nem guerreiro, Tá entendendo? Pois é. Por quê? Porque Abraão desejou. Então, assim foi feito o primeiro dízimo. E como que era feito aquilo, irmão? Porque o dízimo é que sustenta a obra de Deus. E como que era feito aquilo? Como é que foi feito no começo? Abraão, ele quis. Não foi cobrado. E aquilo foi instituído, então, por Deus. Deus se agradou tanto daquilo, que aquilo foi instituído. E aí você é abençoado através da fé, daquela fé.
Da fé de Abraão. Abraão creu tanto que Deus era com ele, que não tinha desafio, que não tinha nada que pudesse impedi-lo. Por quê? Porque ele desejou. Então Deus, irmão, não estava no projeto divino. Porque ele diz: sai da tua parentela e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. E vou fazer de ti o pai de uma grande nação. Não estava no projeto aquela aparição de Deus, não estava. Mas como Abraão trouxe a presença de Deus, porque ele creu tremendamente, ele desejou fazer aquilo, Deus toma 16 elementos e forma um corpo e vem e senta-se com Abraão e ali come e recebe os despojos dízimo. Está entendendo? A primícia. Aleluia. Mas isso foi deturpado. Dízimo e oferta virou motivo de se abrir essa quantidade de igreja que tem aí. Dízimo e oferta. Dízimo e oferta virou motivo de se abrir essas grandes organizações para captar isso. E as pessoas estão sendo abençoadas igual a Abraão? Por acaso? Não. Mas por que tem bênção então? Tem benefícios? Porque tem um, eu conheci um, deputado federal hoje ele era lixeiro, ele disse que ele comia lixo, ele não tinha comida. É deputado lá no norte. E hoje é deputado federal. Mas por que isso aconteceu? Porque ele está na igreja, porque ele sacrificou? Não, porque ele é um ser humano. Podia estar no batuque, podia estar no espiritismo, podia estar em qualquer lugar, porque Jesus disse: tudo que pedir em meu nome, crendo, receberei. Se estivesse na igreja, Não, senhor, o engano está na igreja. O que nós chamamos de igreja hoje, é aí onde está o engano. Por que a Bíblia agora, no final, diz assim: sai dela, povo meu? Porque ele não está mais lá. Por que ele diz: estou à porta? Porque ele está do lado de fora. E por que eles não abrem? Ele não diz: e abram, que eu vou cear com todos vocês. Não. Quem abrir são indivíduos. Ele está batendo na era para todos ouvirem. Mas alguns ouvirão. Alguns indivíduos ouvirão. Por isso ele diz: se abrir, aí é o teu coração, não é a organização, a organização já está caída na presença dele, é o teu coração. Então entrarei e com ele cearei e nele farei morada. Você está entendendo, irmão? Por isso que essa coisa que nós chamamos de igreja mais prejudica esse evangelho do que aponta para esse evangelho. Que evangelho? Dos evangélicos? Não. O evangelho, a nova vida. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo, palavra em nós, esperança da glória. Então, se realmente estivesse fazendo como Abraão, então haveriam milhões e multidões de pessoas abençoadas. Porque quando Deus deu a promessa para ele de ser pai de uma grande nação, quando Abraão também fez isso, agora Deus vem e diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Da onde eu entrei, aí eu fui abençoado. Você está entendendo, irmão? Aonde você entra? Então, quando Paulo diz: acompanha com muito cuidado Zenas, autor da lei, e Apolo era servidor também da obra, para que nada lhes falte. Você está entendendo? Essa é a tua parte, filho de Deus. Às vezes, Deus abençoa tanto uma pessoa. Sabe para que Deus te abençoa? Sabe por quê, irmão? Para você abençoar a obra dele, irmão. Amém, Jesus. As pessoas não sabem. Mas um dízimo de R$1.000 é bom, mas de 10 mil, opa, eu vou ter que dar R$1.000. De 100 mil, opa, vou ter que dar 10 mil reais.
Meu Deus. Mas Ele quer te dar muito mais ainda. Você acha que tem limite para esse Deus? Não tem, irmão. Não tem. Esse é o problema. Não cremos nesse Deus. Por isso que fazemos isso. Dizemos que cremos porque queremos contar com o poder, que nós não podemos fazer certas coisas, então queremos contar. Vá que eu preciso, então quero contar com esse poder. Então eu digo, eu creio em Deus, mas na hora de se colocar, irmão, são poucos que realmente entram nessa fé. Como dizia um cidadão, ele falou que tinha um homem, pegava o carrinho de mão e passava numa pequena ponte, para lá e para cá. Quer ver como eu passo com esse carrinho com uma mão só? Eu acredito, ele ia e voltava. Quer ver como eu passo com esse carrinho de mão com uma mão só e umas latas em cima de tinta? Não, eu acredito, ele foi e voltou. Quer ver que eu passo esse carrinho de mão com uma mão só, com as latas em cima e ainda te coloco em cima? Opa, não, eu não vou. Ué, mas não crê? Você está entendendo? Esse é o nosso problema. Nós cremos até o ponto de nós nos envolvermos. Quando nós temos que nos envolver com essa palavra, opa, eu acho que não é bem assim, eu acho que, e arruma desculpa daqui, desculpa dali, desvirtua. Irmão, engane quem você quiser, mas não engane você mesmo. Deus te conhece. Seja sincero. Se você não tem fé, sabe o que você tem que fazer? Eu vi um profeta de Deus. Um profeta de Deus que chegou na Finlândia e um gurizinho estava todo arrebentado, esquartejado, quebrado, esmagado num acidente. Mas Deus tinha falado que ia levantar o menino. Ele foi lá e disse: irmão, olha na Bíblia se não é isso. É isso. Então tá. Vocês aí, se esse menino levantar, vocês crerão, meu Deus! E se esse menino não levantar, pode escrever nas minhas costas que eu sou um falso profeta. E foi lá e chamou. E o gurizinho se levantou. Meu irmão, você está entendendo? Esse mesmo homem, sabe, uma oração dele, por isso que eu amo. Amém? Chama-se William Marion Branham. A oração dele, eu me apavorei quando eu ouvi essa oração. Ele disse assim: Senhor, tem misericórdia dessa pobre velha carcaça, esse indigno e inútil que eu sou. Senhor, me socorre nesse momento, abençoa a minha incredulidade. Você está entendendo, irmão? Incredulidade é quando você não crê. Mas um grande pregador, um profeta falar isso? Ei, você quer se enganar? Seja sincero diante desse Deus. Fale a verdade com ele já te conhece, ele só quer te ouvir. Ele só quer ouvir você. Então seja sincero com ele. Se você tem uma falha, se você tem uma fraqueza, irmão, chega diante dele. Seja sincero. Aleluia. Porque, irmão, o Espírito de hoje tem tudo de Deus. Tem as bênçãos de Deus, tem os milagres de Deus, tem até a palavra de Deus, os mistérios de Deus, só não tem a vida vivida. A verdade, o amor de Deus neles, não tem. Tudo certinho, tudo perfeito, menos o amor de Deus. O amor de Deus faz com que pregue só a verdade. O amor de Deus faz com que fale desde o começo, de como foi no começo, tem que ser agora. Não, as irmãs podem fazer o que quiser, os irmãos podem viver da maneira que quiser, é o que diz essa palavra. Não é para você ser dedicado a Ele, entregar o teu caminho a Ele? Mas Ele cuida! O laço do passarinheiro, e mil à tua direita, 10 mil à tua esquerda, não será atingido, e a seta que voa de dia, o espanto noturno. Não! Tudo o Senhor te guardará. Sim, Ele guardará aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E qual é o esconderijo? A sua palavra. O que criou todas as coisas estava escondido naquele franzino que ele disse: esse aí não tem nem 50 anos, e disse que conhecia o nosso pai Abraão. Está entendendo quem era ele? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Irmão, você já viu as montanhas do Grand Canyon? Você viu o que é aquele vulcão que tem para cá, aqui na Bolívia, para lá? A grandeza daquilo. Você viu o que são as cordilheiras dos Andes, que separa a terra para o mar não invadir? É tão alta que chega a ser tudo congelado.
Você já viu? E como que elas se separaram? Porque aí você vai lá na montanha da mesa, lá na África, e tem aquela mesma formação. Mas o que era aquilo? São irmãs. Elas eram coladas. Era tudo conectado. Mas a palavra disse: haja separação entre a porção seca e as águas, e o Pangeia começou a se dividir. Pega a África, ela encaixa aqui no Brasil. Perfeitamente. Pega a Europa, encaixa lá na parte de cima. Ó. Você está entendendo? A palavra criou tudo isso. Agora a palavra vem escondida num homenzinho franzino, fraquinho, feio. Isaías disse que ele era feio. Não tinha aparência nem formosura e nada que atraísse. A mãe dele falou com ele um dia numa festa: que tenho eu contigo, mulher? Ih, ainda aspa. Ainda é aspa. Você está entendendo? Os coitadinhos lá juntaram. Irmão, imagina a dificuldade de pegar um pássaro no deserto. Pegar pássaro no meio de árvore é fácil, mas pegar um pássaro no deserto e botar numa gaiolinha, alimentar, depois levar lá no templo, porque as pessoas precisavam de bichinho para poder sacrificar, então pagavam lá para eles um valorzinho, né? Para não precisar ir lá caçar. Então já caçavam para ganhar um dinheirinho. Dali eles sobreviviam. Imagina? Aquilo era tudo que eles tinham. Aí de repente chega um judeu lá e diz: isso aqui é a casa do meu pai, você não pode usar isso aqui. E sai derrubando tudo, chicoteando, derrubando, jogando. Olha só, como é que isso aí pode ser de Deus? Irmão, Deus defenderá a sua palavra. Deus defenderá a sua palavra. Então, o portador da palavra, irmão, não deixe que nada lhes falte, porque irmão, o mais próximo da palavra que você vai chegar é na audição da palavra através dos seus servos. Você está entendendo? Por isso Paulo disse isso. Ninguém entende essa Bíblia, irmão. É necessário que esse Espírito Santo se revele, senão ninguém vai entender nada. Ninguém entende coisa nenhuma. Você está entendendo? Mas não se preocupe comigo, irmão. Deus cuida de mim tremendamente. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas amém. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Os nossos. Os nossos. Tito, as pessoas têm te ouvido. E ouvido a pregação. Eles aprendam a fazer isso também. Eles têm que aprender a fazer isso também. Fazer essa boa obra. Porque, irmão, um enviado de Deus, irmão, um enviado de Deus é Deus ali. Por isso ele disse, vai ter gente que vai ser salva, sabe por quê? Alcançou um copo d'água com o eleito. Você está entendendo? Tem um cidadão, eu não sei se já morreu, ele tinha 100 anos quando eu ouvi o testemunho em 103, e ele disse que um dia ele estava atravessando, Deus mandou ele ir num lugar pregar. E ele estava atravessando o sertão, quando ele viu, foi cercado por um bando. Foi cercado por um monte de homem armado até os dentes. E perguntaram: o que está passando aqui? Nós matamos todo mundo que passa aqui. Por que está passando por aqui? Ninguém passa aqui. Aí ele explicou: sou um servo de Deus e estou indo lá, porque Deus me mandou achar uma alma lá em tal lugar. Mas é muito longe, tem que atravessar o deserto. Aí pegaram um cantil e deram água para ele. Oh, meu irmão, sabe o que ele disse? Vocês não se espantem quando vocês chegarem lá no céu e encontrarem o Virgulino Ferreira, o Lampião, porque ele me deu um copo d'água, um cantil d'água. Você está entendendo, irmão? Esse é o meu Deus. Ele salvará você. Mas você tem que agir a boa obra. Se você não agir, você está se enganando. Você estará se enganando. Amém? Nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Irmão, veja bem. Israel, filho de Isaac. Isaac fez Jacó e Esaú. Deus escolheu Jacó. O mais errado. Jacó virou Israel, príncipe de Deus. 12 filhos, 12 tribos. A nação. Então Deus tinha compromisso com aquela nação por causa da ação de Abraão. Deus tinha compromisso com eles?
Deus tem compromisso com eles. Até hoje. Você está entendendo? Qual é o povo mais evoluído da face da terra? Israel. As duas superpotências, hoje está muito dividido, quais são? Rússia e América, correto? Pois é. Na América, a indústria a energia e os bancos é de Israel. Na Rússia, toda a tecnologia é de Israel. Quem é o povo mais abençoado da terra? Israel, é menos que o Rio Grande do Sul, o país inteiro. Por quê? Por causa da ação de Abraão. Você quer ser um Abraão? Você quer ser um Abraão? Por isso que o diabo está enganando as pessoas nesse quesito, nessa parte. Por quê? Porque se elas forem Abraão, elas vão estar gerando nação. E essa nação que você vai gerar não é mais aqui. Porque aqui está encerrando, você está gerando uma nação eterna. Aleluia. Você está vendo? Você estará gerando uma nação eterna. Então as bênçãos de Deus virão a você naturalmente, não porque você pediu, não porque você fez uma oração, fez um jejum, fez uma campanha, fez um sacrifício. Oh, não! Aí é que está o engano. Venha para a igreja, você vai ser abençoado. Faça o seu grande sacrifício, você vai ser abençoado. Dê o seu dízimo, irmão, que você vai ser abençoado. Não! Você será abençoado se você agir a fé. Se você crer nessa palavra. Você está entendendo? Que Deus nos ajude. Amém? Então, para que não sejam infrutuosos. Tem que gerar fruto em você. Você tem que gerar fruto. Fruto eterno. Teus filhos têm que ser abençoados. Tua casa tem que ser abençoada, irmão. Terá problema? É claro, filhinhos. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Descansa. Fica em paz. Te agarra na palavra. Te agarra na palavra e não solte, irmão. Não solte. Que Deus é contigo. Por quê? Porque Ele é a palavra. Onde é que está Deus, irmão? Está lá no céu. Onde é que está Deus? Em sua palavra, irmão. Ele está na igreja? Não. Ele está no homem santo? Não. Ele está em sua palavra. Amém. E se você tem Deus, irmão, você tem tudo. Você tem tudo. Mas você precisa agir isso. Se você não agir, irmão, 3 coisas eu sempre falo. Meu Deus, eu pensei que ia falar só meia hora hoje. Batismo, Santa Ceia e dedicação, fidelidade. Batismo, Santa Ceia e fidelidade são as 3 ordenanças de Deus. Isso mostra que você creu nele. Batismo, perverter, tirar o nome que está acima de todo o nome. Perverter. Santa Ceia, tirar o vinho puro e tirar o pão sem mistura e tirar o lava-pés. Dízimo virou negócio, virou obrigação. O dízimo e a oferta era para ser dado com desejo, com vontade. Você tem que desejar antes de receber, irmão. Você está entendendo? Você tem que desejar antes de estar na sua mão. Você tem que desejar. Aí é perfeito, irmão. Aí é perfeito. Você entende? Tenha paz, irmão. Agora não se condene se você não conseguiu dar. Não se condene. Se você é fraco nisso, fale com Deus. Fale com Ele. Seja sincero. Ele está pronto a te atender. Seja sincero, irmão. Você precisa ser sincero. Agora, se você não consegue cumprir essas 6 coisas e nem sabe que você deveria fazer isso, como é que você vai para o céu, irmão? Como é que você vai para a eternidade? Como é que você espera que Deus cuide de ti? Que Deus nos dê um dia maravilhoso, que Deus nos abençoe, que Deus cuide daqui. Eu vejo assim, sabe, tanta coisinha. E é bonito até os dizeres. Até cantado, Deus está dizendo que vai te dar isso, vai te abençoar, se você isso, se você aquilo. Não, irmão. No mínimo isso aqui. Essas 3 ordenanças de Deus. Você está entendendo? Se você consegue entrar nisso, então você entrou na palavra. O resto, ó, vai sendo uma edificação. Simples assim.
tá? Agora, se você não consegue, irmão, peça socorro. Você é filho de Deus, está ouvindo isso? Peça socorro do alto. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor. E se eu tenho feito de forma errada, Senhor, me ajuda, me esclareça, me mostra, Senhor. Não obrigue ninguém, irmão. Não obrigue ninguém. Não. Às vezes as tuas palavras vão machucar a pessoa. Às vezes as tuas palavras vão deixar a pessoa na obrigação. Deus não recebe isso, irmão. Eu recebo, se quiser me dar dinheiro, não tem problema, eu preciso mesmo. Né? Mas Deus não recebe. Deus não recebe. Para Ele, tem que ser do jeito dele. Tem que ser 100% ou nada. Se você for 99,9, irmão, você se perdeu. Porque Deus não recebeu é nada. Tanto que até o louvor, se você cantar um louvor e você não tiver nessa palavra, Deus não vai receber isso. Você está entendendo por que o mundo está dessa maneira? Porque está todo mundo cantando louvor, todo mundo é gospel. No Brazilian Day, que fazia lá na América, não sei se vai ter, não teve agora nesses últimos anos por causa da pandemia, mas agora canta-se hino. Os grandes daqui iam lá cantar, acho que em Miami, cantavam hinos. Oh, que lindo, vai mudar o mundo, caiu uma pandemia. Vai mudar o mundo, foram lá na América cantarem louvores, porque os grandes cantores que ganharam muito dinheiro aqui no Brasil, agora tudo moram lá, né? Então, o Brazilian Day é mostrado aqui no Brasil, então todos foram cantar lá naquela grande mega estrutura, que para eles montar uma mega estrutura é coisa pouca. Então foram lá cantar, que maravilha! Então os brasileiros agora todos vão adorar a Deus, porque até os cantores mundanos, cantores normais, também cantaram seus hinos. Fizeram um carnaval em que o diabo vencia Jesus Cristo. Você está entendendo o resultado disso? O que foi? Então essa adoração foi para quem? Para quem foi essa adoração? Irmão, que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém? Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. Timóteo, todos que estão aqui estão te mandando saudação. Isso é o amor. Amém, Jesus. E tu, os que nos amam na fé, tu dê a tua saudação para aqueles que nos amam na fé. Você está entendendo? Ame-os, seja sincero, seja um filho de Deus. Amém? A graça seja com vós todos. Amém. O que diz em Apocalipse? Assim diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a palavra, fiel à palavra. Você está entendendo? Então Deus receberá a tua dedicação, Deus receberá a tua ação, Deus receberá a tua oração, porque você está ouvindo sua palavra, você está na audição da palavra, e a audição da palavra gera fé, e a fé gera obra, porque fé sem ação, fé sem obra é morta. Amém? Que Deus os abençoe. Irmão Robson, passa aqui fazer o ensinamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo.